milagres, Senhor Deus, para aquele grande dia, Senhor Deus, apresentar, Senhor Deus, as tuas mãos, escolhidas, Senhor Deus, daqueles que nos gradearam para o Senhor, Pai, nesse dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Desejo, Senhor Deus, o culto, Senhor Deus, aonde, Senhor Deus, vai ser revelado para cada um de nós, Pai, aquilo a qual nós precisamos ouvir nesta noite, Pai, porque nós sabemos que este mundo, Senhor Deus, está caminhando, Senhor Deus, para um abismo, Pai, mas a tua palavra está se cumprindo, Senhor Deus, na face da terra. Nós vimos, Senhor Deus, rumores de guerra, terremoto, morte, Senhor Deus, mas tu estás, Senhor Deus, na tua posição, Senhor Deus, e nós devemos olhar para ti, Pai, e saber que nós temos um Deus que tudo pode, que tem nos guardado e livrado deste mundo perverso. Abençoa, Senhor Deus, a família Monte Carmelo, abençoa as igrejas nos 4 cantos da terra, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, joga, Pai, aquilo que não provém de ti, das nossas vidas, Senhor Deus, seja repreendido, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que entrar por essas portas, que eles venham aqui, Senhor Deus, e saia cheio do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do entendimento, que é o Espírito de sabedoria, Senhor Deus. A tua palavra diz, Senhor Deus, que o nosso povo sofre por falta de conhecimento, e nós estamos aqui para conhecer mais de ti, Pai, nesta noite, que tu és o autor e consumador da nossa fé, e a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus, porque naquela cruz do Calvário, ele levou sobre ele o pecado que era de todos nós, pagou um alto preço de uma vida, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos deu livre acesso, Senhor Deus, a ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que entrar por essas portas, eles venham, Senhor Deus, e saia daqui, ó Pai, diferente, saia daqui, não da mesma maneira que entrou por essas portas, que essas portas permaneçam abertas, Senhor Deus, para aqueles que estão lá fora, eles possam entrar aqui e sair diferente, Senhor Deus, e sair mudado. E aqui nós estamos buscando, Senhor Deus, ao nosso Deus, aquele, Senhor Deus, que pode todas as coisas, e nada é impossível ao nosso Deus, e tudo é possível que crê. Assim diz a tua palavra, Pai, e esta palavra vai se cumprir na nossa vida, Senhor, porque tu és Deus, não é filho do homem para que viva, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. E a tua palavra, Senhor, há de cumprir nossas vidas, porque nós cremos, Senhor, e temos um Deus que fez o céu e a terra e o universo. Tudo foi feito para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, oh Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ouvir a palavra introdutória com o pastor Anderson. Graças a Deus, bem forte para Jesus nas suas palmas. Aleluia. A paz do Senhor, obreiro. Amém, graças a Deus. Esther 4:15. Glória a Jesus. Enquanto o nosso obreiro vai colocando ali, quero agradecer. Ontem foi uma benção o culto no lar, na casa da nossa irmã Tânia, do seu esposo Roberval, faleceu. Ele, irmão, da boa. Glória a Deus. Tu vai chegar lá. Aleluia. Ontem eu paguei um mico lá, chamando a irmã Tânia de irmã Penha. Da onde eu tirei Penha? Glória a Deus, mas toda a honra do Senhor. Graças a Deus a obra foi feita, Deus foi glorificado. E toda segunda-feira esse projeto, a Igreja Monte Carmelo, na sua casa, vai ser a expansão do ministério da nossa igreja até a sua família, os seus amigos, e levando a mensagem de fé, de amor e de esperança ao seu coração e toda a sua parentela, tá bom? Olha o que diz aqui. Então Esther chamou Ramã, um dos camareiros do rei, que
ele tinha posto para servi-lo, e deu-lhe ordem para Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. Aí o 16: e saindo atar a Mardoqueu a praça da cidade que estava diante da porta do rei. 17: e Mardoqueu disse: sabei tudo quanto lhe tinha sucedido também, como também somos exatos do dinheiro que Amã disse que daria para o teu tesouro, o rei pelo judeu para substituir. Isso é o 4:16? Esther 4:16? Verifica, por favor. Agora sim, glória a Deus. Aleluia. Vai, junta todos os judeus que se acharem Susa, jejuai por mim, e não comais, nem beber, nem por 3 dias e nem por 3 noites. Eu e minhas servas também assim jejuaremos, e eu assim irei estar com ele. Ainda que não seja segundo a lei, se eu tiver que perecer, eu perecerei. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que besteira, bati aqui, só por fora. Irmãos, nessa mensagem introdutória, eu quero falar com vocês a importância da oração na nossa vida. Porque Esther estava numa condição muito difícil. Ela tinha acabado de receber uma notícia: que o seu povo estava sentenciado à morte, através de um decreto que foi feito por Ramã. Ela, por ser judia, ela sentiu a dor e o medo de perder sua vida, e ao mesmo tempo entender que o seu povo ia ser prejudicado. Então Esther, por iniciativa própria, o anjo não desceu até ela para mandar ela jejuar e nem orar. Esther, por iniciativa própria, ela tomou uma atitude. Ela disse o seguinte: olha, já tem um tempo que eu não encontro com o rei, e eu também não posso me apresentar ao rei se ele não me chamar, porque todo aquele que vai ao encontro do rei se não for anunciado, ele pode ser condenado à morte. Então Esther tomou uma atitude, e a primeira atitude que ela vai tomar é buscar o Senhor. Ela entendeu que a guerra dela não poderia vencer pela influência dela de rainha, nem pela posição que ela tinha. A guerra que ela tinha, ela só poderia vencer se o Senhor estivesse na sua frente. Então a atitude foi dela: olha, eu vou jejuar durante 3 dias e vou jejuar durante 3 noites. E vocês que são os meus servos vão fazer isso comigo, porque após esses 3 dias eu vou tomar uma atitude, mesmo que seja contra a lei, mas se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu vou tentar. Olha como é que Deus fala com a gente, pessoal. Tem coisas que o Espírito Santo não vai falar: faça isso. Primeiro é uma atitude sua. Aleluia. Primeiro ele vai ver a sua intenção. É a mesma coisa o anjo estando com Jacó no val de Jaboque. O anjo não mandou Jacó lutar com ele, mas Jacó, quando viu o anjo, falou: tu não sai daqui enquanto não me abençoar. Atitude. Como eu visualizo uma situação que depende de mim tomar uma atitude para ter uma intervenção de Deus a meu favor, você tem que fazer.
Vou te dar outro exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram confiar em Deus. Eles falaram: ó, tu pode até me lançar, mas o Deus que eu sirvo há de me livrar. Ele não foi consultar a Deus se Deus ia dar o livramento. Você está entendendo? Atitude, entrega, confiança gera em Deus, em nossa vida, a provisão, a resposta, a direção. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não devem ter medo mediante as dificuldades que possam surgir. Aleluia. Mas que vocês possam colocar Cristo na direção e dizer: vai dar tudo certo, porque o Senhor é comigo. Aleluia. Então Esther tomou essa decisão. Ela falou: olha, primeiro eu vou me consagrar, eu vou buscar a presença de Deus, porque eu vou me apresentar diante do rei. Mas antes de eu me apresentar diante do rei, do homem, eu vou me apresentar em santidade ao Senhor. Aleluia. O dono da vida, o dono da porta. Buscar em primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Então Esther fez isso. Ela não olhou a dificuldade, ela olhou para Cristo, para Deus. O único que pode mudar a situação do meu povo se chama Deus. Então vou buscar Ele. Quando eu começo a reconhecer quem pode de fato fazer algo por mim e me apego, eu crio uma conexão com Ele de confiança. Tenha certeza, Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai. Vou te dar outro exemplo. Deus não falou para Abraão: Abraão, pega teu filho Isaque, leva lá no monte e sacrifica ele para mim. Isaque virou para Abraão: Abraão, ô pai, olha, tá bom, vamos fazer o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Abraão andava com Deus. Abraão disse para Isaque: Deus proverá. A confiança vai gerar algo de Deus a teu favor. Deus só quer que você confie. Deus só quer que você se entregue, não tenha medo. Vocês têm que ter esse sentimento no coração de vocês: eu sou imbatível porque Cristo é comigo. Eu posso todas as coisas porque Ele que me fortalece. Se você estiver com essa determinação no coração, as dificuldades vão vir, mas você vai vencer, porque Cristo será com você. E isso foi que Esther tomou como decisão: eu vou primeiro buscar a Deus, porque mesmo que não seja segundo a lei, mesmo que eu possa perecer, mas se eu estou com o dono da porta, o dono da vida, o dono do livramento, quando eu chegar diante do rei, a morte não me alcançará. Eu vou ter o livramento. Eu estou sendo um profeta na vida de vocês, irmão. Deus está dizendo: confie em mim que você vai ver coisas grandes eu fazendo ao seu favor. Ande comigo, que eu colocarei você em lugares altos. Aleluia! Tem essa fé, essa determinação. Porque quando tu se apresentar diante da porta, a porta que você possa achar que está fechada, ela vai se abrir. É o diagnóstico que o médico falou da sua doença. É com Cristo que você vai receber a notícia do doutor que não existe mais a doença, porque o Senhor dos Exércitos curou. Aleluia! É o processo da justiça que está cravado através da sua oração. O Senhor está dizendo: faça um propósito comigo de 3 dias, que você vai ver eu dando resposta. O telefonema do advogado dizer:
já te deu autonomia, Deus já te deu a condição de você avançar. E a gente está com esse movimento no coração, a nossa igreja aqui, o Monte Carmelo, está com esse sentimento de entrega, de confiança. E nós vamos romper, nós vamos vencer, porque nós somos a igreja valente do Senhor. Aleluia! A atitude de Esther gerou para o povo judeu um livramento. E Deus está dizendo, se você tomar uma atitude de confiar em mim, tu vai ver o livramento na sua casa, você vai ver as coisas acontecer nos seus negócios, você vai ver as coisas fluir a teu favor. É só andar comigo, é só confiar em mim, que tu vai ver onde eu vou te colocar. Leva essa palavra para a tua família. O teu filho que está fazendo um concurso público, ele vai passar. É a faculdade. Vocês estão aqui, mas vocês estão santificando a casa de vocês. Vocês estão aqui como Esther, buscando a Deus, se consagrando a Deus, e Deus está agindo sobre a sua descendência. Mas tem que confiar. Tem que confiar, irmão. Se não confiar, não adianta nem sair de casa, não vai acontecer nada. Mas você está dizendo, confia, anda comigo, você vai ver as coisas acontecer. A confiança de Esther em Deus gerou livramento ao povo judeu. E aquele que armou o decreto contra o povo escolhido de Deus foi derrotado. Contra a casa de Jacó não há encantamento. Você é menina dos olhos do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Sobre a tua vida não há encantamento. Sobre a tua vida não vai prosperar depressão. Sobre a tua vida não vai prosperar o medo. Sobre a tua vida não vai prosperar a doença. Sobre a tua vida não vai prosperar a crise financeira. Você e a tua casa está recebendo do Senhor o livramento. Aleluia, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Ainda que o mal possa vir sobre a terra, mas você tem o selo de Deus. E quem tem o selo de Deus, pode vir o mal à direita, à esquerda, você não será atingido. Vamos se pôr de pé, vamos orar. Oh Espírito Santo. Esther orou e teve sobre a sua vida o livramento de Deus. Você conhece o que você precisa, o que você necessita, e é o momento de você abrir seu coração, falar com Deus, clamar, porque toda vez que nós buscamos o Senhor, Ele nos encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate na porta, a porta se abre. Você não saiu da sua casa para não receber nada. Você saiu da sua casa porque você confia em Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo. Nós somos a tua noiva, o povo que chama o Senhor pelo nome. E nesse momento, meu Deus, como a noiva do Senhor, como os seus servos, nós começamos a invocar o Senhor. Vai falando com Deus aí. Nós cremos no seu poder. Nós cremos, meu Pai, na unção do Senhor, porque diz a tua palavra, a unção despedaça jugo. Senhor, nós queremos te invocar, porque entendemos que a presença do Senhor traz libertação, traz transformação, traz avivamento, traz salvação. Então, meu Pai, ouve agora a oração desse homem, ouve agora a oração
representa isso, o sacrifício. E esses homens, como essas mulheres estão aqui, acreditando plenamente que a sua oração está sendo ouvida. Mas essa oração, Deus, quando ela sobe, nós precisamos que seja materializada em nós através de resultado. Nós precisamos ver com nossos olhos o resultado do nosso clamor. Meu Deus, o cego disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Senhor perguntou: o que tu quer? Eu quero ver. E disse o Senhor: então veja, cego. É isso, meu Deus. Esse pedido que é feito aqui tem que ter resultado, tem que ser materializado em mudança, meu Pai. Essas pessoas não podem chegar aqui e não acontecer nada, não haver transformação, porque não faz sentido, meu Deus, eles vêm aqui e não acontecer nada. Tem que acontecer, Espírito de Deus. Nós somos o teu povo, e como seu povo, queremos a materialização do teu poder. Então faz, meu Pai, acontecer. Tem que acontecer, meu Deus. Tem que acontecer esse pedido que está aqui na minha mão. Essas pessoas, Deus, que estão sofrendo, tem que ter milagre. O nosso Senhor, tu é o Deus do milagre, meu Deus. Tem que ter milagre. Se não for para ter milagre, não faz sentido estar aqui. A verdade é essa, meu Deus. Se não for para acontecer nada, não faz sentido estar aqui. Mas nós estamos aqui porque cremos no Senhor. Então, meu Deus, que essa oração tenha resultado e que seja materializado na vida dessas pessoas através de testemunho, Deus, que tu ouviu eles. Esté, Deus disse: eu vou orar, vou jejuar, porque eu quero o livramento do meu povo. A oração de Esther foi materializada através do livramento. Essas pessoas também têm que ter, Senhor, resultado das suas orações. Elas têm que ter, meu Deus. Meu Senhor, como teu pastor, eu profetizo na vida deles que tudo que foi pedido no dia de hoje, ainda hoje, até o término da semana, milagres vão acontecer para a glória do teu nome. Eu abençoo a Rafaela, eu abençoo o Leonardo, a Cássia, eu abençoo o Endrésio. O que é ligado na terra é ligado no céu. O Senhor que está aqui também está lá. Envia o teu poder, Senhor, e traga resultado desta oração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Depois para o ofertório do Bruno. O varão também louvaram também. O varão também louvaram também. Vai. Tá. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz. Nós vamos louvar com as varoas hoje, tá? Aleluia, glória a Deus. Devido à hora estar avançada, os varões vão ficar na pista hoje. Então vamos louvar só com as varoas. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Saudamos a todos com paz. Motivo de bastante alegria estarmos aqui reunidos hoje, né? Para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. No dia de hoje o Senhor ministrou no meu coração o Salmo 147. Que diz assim, 147:5:
Grande é o nosso Senhor e de grande poder. Nós viemos louvar a um Deus forte e poderoso, né? Que nós vamos continuar nessa ligação de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, manda um anjo pra me guardar. Não tem tempestade e Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você, seu nome é Jesus, dono da vida, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade e Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá na glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade e Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Quem é? Jesus, é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Salmo 147, 12, o Senhor diz que o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Nós somos Israel, né? E Deus nessa noite, eu creio, está firmando muitos aqui na casa do Senhor, está firmando muito o que o inimigo tentou invadir, tentou espalhar. O Senhor está reunindo de volta. Quantos creem? Vamos continuar louvando ao Senhor. Aleluia!
Naquela multidão só ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Ao terrível sobre si, Jesus levou. Enorme diferença o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Ó meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, Jerusalém. E eu não quero errar outra vez. Aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz. Minha vida começou outra vez. Vamos continuar nessa atmosfera de adoração, né, irmãos? Porque só a voz do Senhor para nos sarar e nos fazer recomeçar novamente, né? Meu Deus, nós te louvamos. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas.
Isso. Nesse momento, nós vamos partir para o momento ofertório. Vou pedir ao irmão Marcos, coloca aqui 2 Coríntios 9, versículo 7. Aleluia. Seu coração, não por tristeza, por necessidade, porque Deus ama ao final. Pode ser que seu lugar, que você vai abençoar alguém que não tem vontade, não tem força de influência, mas tem um Espírito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por violência. Nesse momento, nós vamos estar trazendo aqui na frente o nosso amado Bruno, o diácono Bruno vai estar trazendo uma mensagem para nós nessa noite, e eu quero dizer para você, aproveite, porque Deus tem feito jorrar palavras renovadoras através da vida desse jovem. Deus tem usado ele grandemente aqui conosco, e tenho certeza que você não está perdendo as bênçãos de Deus que vem através dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé para recebê-lo? Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração pela vida do Bruno e entregá-lo na presença do Senhor, porque sabemos que ele é válido. Senhor, está aí o seu filho, vaso de honra, que nesse momento, Senhor, se põe de joelho aos seus pés. E nós sabemos, ó Pai querido, que aquele que se coloca na tua presença de joelhos, Senhor, recebe, Senhor, aquilo que tu tem de melhor. Por isso, nesse momento, Pai, abra as cortinas do céu, Senhor, e revela a ele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Obrigado, Senhor. Toma o teu filho e usa, Senhor Deus amado. Usa ele, Senhor. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Pai do Senhor a todos. Estão felizes? Digam glória a Deus. Quantos amam cultuar? Quantos amam cultuar aqui? Cultuar o Senhor é bom, né, gente? Abra sua Bíblia no livro de Cantares. Cantares de Salomão. Cantares é o livro que fica antes do livro do profeta Isaías. Achando Isaías, é só regressar ao livro anterior, estarás situada no livro de Cantares. Ou, se achar por bem, Cantares é o último livro poético. Primeiro Jó, segundo Salmos, terceiro Provérbios, quarto Eclesiastes, quinto e último Cantares de Salomão. Cantares, capítulo 1. Ó, mistério, né? Eu peguei a Bíblia aqui que eu não tinha deixado aberto em Cantares. Eu estava aberto, abriu em Cantares. Aleluia, glória a Deus. Cantares 1. Deixa eu sentar um pouquinho na cara. Versículo 10. O versículo 11. Melhor, versículo 11. Versículo 10 e versículo 11, isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já falei aqui, e eu sempre friso isso. Bom, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu faço desta oportunidade a oportunidade única. Eu não vivo como se fosse a última oportunidade, mas eu vivo a oportunidade como se fosse única. Minha única oportunidade. E é uma oportunidade única, irmãos, pregar. Então eu vou te entregar uma mensagem aqui que normalmente eu pregaria num congresso. Eu vou pregar aqui uma mensagem que provavelmente eu pregaria para a gente ter uma dimensão da nossa seriedade em tratar a exposição da palavra como se fosse única. Então, quando for cantar, quando for pregar, quando for liderar, irmãos, a gente tem que fazer com excelência, dar sempre o nosso melhor, entregar tudo de nós, tudo de nós. E às vezes, mesmo entregando tudo de nós, não vai fluir, mas você vai sair com a consciência que entregou o teu melhor. Teu melhor. Eu me lembro que eu já fiquei trancado numa mata em Tinguá,
durante 5 dias para pregar num evento na sexta. 5 dias trancado e eu não tinha barraca. Trancado, dormindo no relento na mata. Só colocava a coberta por cima e dormia no chão. Coisa de doido. E eu me lembro que mesmo com tamanha entrega, não fluía. Não fluiu em algumas oportunidades. E às vezes eu passava o dia todo ocupado, ia pregar à noite e fluía. E o Espírito me fez entender, o seu papel é me entregar, é entregar o seu melhor. Mas o papel de fazer a unção fluir não está associado à tua busca, para que o mérito não seja seu. O mérito nunca é nosso. Nosso papel é só entregar o nosso melhor, dê o seu melhor. Se for para estar aqui liderando as irmãs e tiver uma irmã só, dê o seu melhor. Se tiver que visitar uma casa e ser com uma pessoa só, dê o seu melhor. Faça com o melhor, porque você está fazendo e a gente está fazendo para Deus. Então, eu sinto Deus aqui, eu acredito em algo de Deus pra gente. Sério. Tem dia que flui, rapaz. Tem uma unção aqui. Quantos entendem que tem uma unção aqui? Quem trouxe a Bíblia e abriu a Bíblia, diga glória a Deus. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, e o teu pescoço com os teus colares. Enfeite de ouro te faremos com incrustações de prata. Versículo 12: enquanto o rei estiver assentado à sua mesa, o meu perfume exalará o seu nardo. Se assente aí por bondade. Abri a nossa Bíblia neste livro poético, a saber, o livro de Cantares de Salomão. Eu sempre brinco quando prego sobre Cantares que todos nós temos livros especiais, livros da Bíblia que a gente mais se identifica. Alguns, se eu for perguntar qual é o livro que você mais se identifica, você vai se situar no Evangelho escrito por Mateus. Outros vai se situar no Evangelho ou no livro que alguns entendem também como Evangelho escrito por Paulo, Evangelho aos Romanos. Certamente eu acredito ter dificuldade de achar alguém que fale do livro que eu mais amo, é o livro de Apocalipse. Só que em especial, se alguém for me consultar, Bruno, qual é o livro que você mais se identifica na Bíblia? Talvez seja o livro que eu já tenha mais lido, mais estudado, mais me dedicado a aprender o seu contexto. Certamente eu afirmo que é o livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão é o livro que eu acredito ter mais de 30 mensagens escritas só sobre o contexto do enredo que tange aquele relacionamento. Então é um livro que em particular eu amo e amo pelo seguinte ponto: Cantares é um livro que trata a literalidade de um relacionamento. Ora, o noivo, amado e esposo, se expondo, usando palavras que teciam elogios para sua noiva, esposa e amada, e ela sendo recíproca, devolvia o elogio recebido ao noivo. Vale ressaltar que no campo literal existam alguns apontamentos. Eu em particular acredito que dentro de um apontamento no campo literal, a pessoa do noivo, esposo e amado também prefigura a pessoa do rei Salomão, e a pessoa da noiva, esposa e amada prefigura uma jovem camponesa que em Cantares 6,13 é identificada como sulamita. Portanto, ler momentos em que há elogios é analisar o contexto deste relacionamento. Ora, Salomão, tecendo palavras, enaltecendo a noiva, sulamita, e ora, sulamita, tecendo palavras e enaltecendo a beleza do seu noivo. No campo literal há este apontamento. Porém, quando um judeu analisa o livro de Cantares,
eles não só analisam o livro de Cantares por esta visão literal, eles atravessam o campo da poesia e trazem a poesia para o campo profético, e assim um judeu, quando analisa o livro de Cantares, eles analisam olhando na pessoa do noivo, na pessoa do amado, na pessoa do esposo, um apontamento para o eterno, para Jeová, para Deus o Todo-Poderoso. E na pessoa da noiva, esposa e amada, eles olham para Israel. E com isso, quando um judeu olha o momento em que ambos se elogiavam, eles param para que de forma simbólica contextualize fases daquele relacionamento para etapas da nação. E assim, existem alguns episódios do livro de Cantares que eles contextualizam com Márcia Abril, com Deus cuidando da nação como noiva no deserto, e assim sucessivamente. E o judeu, quando olha o livro de Cantares, eles olham com tamanho respeito e com tamanho temor que um rabino, por nome de Akiba, em uma sinagoga pregando, disse que para um judeu toda escritura é santa, mas para um judeu, segundo esse rabino, o livro de Cantares é visto como o santo dos santos, porque eles conseguem enxergar além da poesia. Olhando pelo campo profético, eles veem Deus se relacionando com o povo, com a sua nação. Só que nós, a igreja, embora tendo o início junto com os judeus, ali em Atos dos Apóstolos, a igreja posteriormente, quando passou a olhar para o livro de Cantares, passou a olhar não só como um livro cerimonial, em que o pastor prega em dia de casamento, ou como um livro de aconselhamento para casal, quando o pastor, no grupo de Casados para Sempre, falando sobre a vida sexual do casal, usa como base o livro de Cantares. A igreja passou a adotar o livro de Cantares principalmente como um livro, além de poético, como um livro num cunho profético, e assim, sendo por nós visto, o livro de Cantares da pessoa do noivo, esposo e amado, é um apontamento para Cristo como noivo, esposo e amado, e na pessoa da noiva, esposa e amada, é um apontamento para a igreja como a noiva do Cordeiro. E assim, este livro, sendo visto por nós, noivo apontando para Cristo, noiva apontando para a igreja, todo o enlace deste relacionamento é profético. E ora perceberemos neste livro o noivo virando para a noiva e falando: minha noiva, tu é linda, olha o seu olhar, olha a sua voz, olha o seu cabelo. O noivo não usa a palavra para desmerecer a noiva, o noivo não usa a palavra para desmotivar, para colocar, para arrebentar a noiva. A gente percebe o noivo sempre colocando a noiva para cima, mostrando para a noiva que a noiva é linda, que a noiva é bela. No entanto, que em Cantares 4, ele usa os 7 primeiros versículos para falar: como tu és formosa, ó amada minha, ó amiga minha. Tu és formosa porque seus cabelos são estonteantes e cheiram como os ungüentos de Gileade. Tu és formosa por quê? Porque o seu olhar é puro como o da pomba. Tu és formosa por quê? Porque os seus dentes são limpos e unidos como as ovelhas recém-tosquiadas que sobem pelo caminho do campo do lavandouro. Tu és formosa por quê? Porque a sua voz é tão doce que destila mel. Aí ele diz: tu és tão formosa, minha noiva, que em ti não há defeito. Em Cantares 1:8 ele fala: olha, se tu não sabes, para mim, tu és a mais linda dentre as mulheres. Ou seja, observando estes versos, é o noivo colocando a noiva para cima e mostrando para a noiva que para ele a noiva é a mais linda, a noiva é a mais bela, mostrando que para ele a noiva é pura, a noiva é cheirosa, a noiva é limpa, a noiva é linda. E analisando estes versos,
como Cristo falando com a sua noiva, é Cristo colocando a igreja para cima, mostrando para a igreja que a igreja é linda, que a igreja é bela, que a igreja é cheirosa, que a igreja é ungida, que a igreja é separada, que a igreja é mais do que vitoriosa. E quando a noiva era elogiada, ela sempre devolvia o elogio recebido ao noivo. Ela falava para o noivo: noivo, está falando que o meu cabelo é cheiroso? O seu cabelo que é? É o seu olhar que é puro, é a sua voz que é doce, é a sua presença que desperta atenção. A noiva devolvia o elogio ao noivo, primeiro por entender que ela só era noiva porque tinha um noivo, e segundo, ela devolvia o elogio ao noivo por entender que seu noivo não era um Zé Ruela, era o rei de Israel. Nós só somos noivo porque temos um noivo, e nós só somos uma igreja tão viva, tão limpa, tão ungida, tão cheirosa, porque o nosso noivo não é Buda, Allan Kardec, Chico César Xavier, príncipe da Inglaterra, rei da Espanha, rei da Inglaterra. O nosso noivo é sim o rei dos reis e senhor dos senhores. E há algo em Cantares interessante, embora tenham divergência, alguns intérpretes têm divergência. Dentro de que ponto? Alguns intérpretes narram Cantares ou separam Cantares em 4, 5, e alguns até mesmo em 3 poemas. Entre os teólogos ou pensadores tem esta divergência quanto à quantidade de poema. Contudo, ainda assim, cada intérprete chega ao seguinte pensamento, ou seja, um pensamento unânime, que independente da quantidade de poemas inseridos em Cantares, ainda assim eles concluem que cada poema representa uma fase, que cada poema representa uma situação, uma circunstância, um momento. Ou seja, a gente logo percebe de cara que o texto ora lido é um texto que está inserido dentro de um poema. E como está inserido dentro de um poema, é um texto que tem um enredo, é um texto que tem um pano de fundo, é um texto que tem um contexto, que tem uma história. E qual é o contexto desta cena? Aqui o contexto do capítulo 1, o contexto deste primeiro poema dá-se no momento em que Salomão conquista o coração daquela camponesa, tira aquela camponesa de onde residia e a faz morar em Jerusalém. Só que nem sempre Salomão estava em Jerusalém como político, em alguns momentos se ausentava para reger, para trazer melhoria para a nação. E nestes momentos de ausência de Salomão, aquela menina em Jerusalém passa por uma fase indelicada porque por onde passava, alguém caçoava da beleza dela, alguém zombava da cor dela. Por onde ela passava, alguém falava: ela vai a queimada. Por onde ela passava, alguém, preconceito já, o racismo já naquela época. Por onde aquela menina passava, alguém falava: não sei como Salomão achou graça no cabelo dela, na voz dela, no estilo dela e na cor dela. E quando as pessoas caçoavam da cor dela, remetia a mente dela a um passado. E qual foi o passado? O passado em que ela tinha uma responsabilidade de cuidar de uma vinha, ela não cuidando da sua vinha como deveria. Os irmãos, em vez de acolher, em vez de estender a mão, em vez de apoiar, em vez de trazer para perto, preferiram pegar a vinha que lhe pertencia, arrancaram-a e expuseram a trabalhar debaixo do sol. Só que era uma menina que estava tão determinada a mostrar que tinha recomeçado, que quando teve a oportunidade de trabalhar debaixo do sol, ela não negou esforço. Ela foi trabalhar debaixo do sol. E trabalhando debaixo do sol, ela estava queimada. E quando as pessoas começavam a caçoar que ela estava queimada, na mente dela se abriam gatilhos do passado, do que ela deveria cuidar e que não cuidou, do passado, de quem era para acolher e que não acolheu, do passado
porque infelizmente ela não administrou como deveria administrar, do passado que arrancaram o que lhe pertencia, do passado que não só arrancaram o que lhe pertencia, como a fizeram trabalhar debaixo do sol. Então, aquela menina estava no presente, vivendo guerras mentais. Gatilhos estavam sendo acionados, que lembravam o passado, que traziam um sentimento de mal-estar, um sentimento de confusão mental. E é justamente nesse período de confusão mental que ela está atravessando, que no capítulo 1, no verso 2, ela não debate com as mulheres, ela não para se defender. No capítulo 1, verso 2, ela fala para o rei: se meu rei estivesse aqui, eu lhe beijaria, porque é melhor o seu beijo do que o vinho. Ela está falando para o noivo: meu noivo, meu amado, enquanto as pessoas perdem tempo para me criticar, para me desmotivar, para me colocar para baixo, para me diminuir, para lembrar o meu passado, eu vou usar o tempo que eu tenho para desejar o seu beijo. Enquanto eles têm tempo demais para perder tempo falando da vida alheia, eu vou usar o tempo que eu tenho para desejar a presença do meu noivo, para desejar o abraço do meu noivo, para desejar o beijo do meu noivo. Porque enquanto as pessoas têm tempo para perder tempo falando da nossa vida, a gente vai usar o tempo que a gente tem para buscar mais, para se envolver mais, para se entregar mais. Aí quando ela, em vez de se defender, deseja abraçar, deseja ter intimidade, deseja estar no mesmo ambiente que o noivo. No verso 3, o ambiente que ela estava muda, e ela começa a sentir um cheiro diferente, e ela começa a falar: para cheirar, são bons teus ungüentos, de uma raiz hebraica, shemen ou shemani, ou semen, que significa azeite. No entanto, que a Bíblia Nova Jerusalém, das edições paulinas, já narra: para cheirar, são bons teus azeites. Ou seja, ela está desejando o noivo no meio da crise, ela está desejando ter intimidade com o noivo no meio da aflição. Quando os gatilhos se acionam, ela não foge, ela fala: eu quero o noivo. E naquela intensidade que ela deseja o noivo, o ambiente que ela está muda. Ela não sente o cheiro do azeite antes da perseguição, ela só sente o cheiro quando a guerra e quando as calúnias, quando as palavras vêm. E ela começa a sentir cheiro de azeite. Está gerando azeite o ambiente. Enquanto quem está me criticando está sentindo qualquer cheiro, eu estou sentindo cheiro de azeite. E não só estou sentindo cheiro, minha visão está se abrindo, porque ela fala assim: como azeite derramado. Ela começa a ver naquele ambiente o azeite sendo derramado, e ela fala: esse azeite me faz lembrar do seu nome, ó meu amado. É isso que eu libero para nós aqui nesta noite. No meio da guerra, não se defenda. No meio das palavras contrárias, não se intitule nada. Vai buscar a presença de Deus, a presença do seu amado, a presença do noivo. Ela começa a sentir cheiro de azeite, ela começa a ver azeite sendo derramado. Só que entenda aqui, o noivo se apresenta e vê que a noiva está querendo beijo, e vê que a noiva está sentindo o cheiro de azeite, e vê que a noiva está vendo o azeite sendo derramado. Aí agora ela vê o noivo vindo, e ela vira para o noivo e fala: não me critiqueis por eu estar queimada. Não me critique, não me critique. O noivo não falou nada, a noiva já foi se abrindo, e ele fala: não me critique, porque as pessoas já estavam criticando. E ela começa virando para o noivo e fala: não se ajunte com elas para me criticar, não se ajunte com as outras pessoas para falar mal de mim.
Oh, meu noivo, não me critiqueis por eu estar queimada. Sabe por que eu estou queimada, meu noivo? Ela reconhece: a vinha que me pertencia eu não cuidei. Ela está falando: eu errei, eu falei, dei mole. A vinha que me pertencia eu não cuidei. Porém, meu noivo, mesmo não cuidando da vinha que me pertencia, quando os meus irmãos me expuseram para trabalhar debaixo do sol, eu estava tão determinado a mostrar que dei a volta por cima. E como todo recomeço é mais difícil que o começo, reconstruir é mais difícil que construir, eu não neguei esforço. Sabe por que eu estou queimada? É porque no período de recomeço eu arregacei a manga da camisa e fui para debaixo do sol trabalhar. Então não me critique. Só estou queimada porque no recomeço eu não fiquei me escondendo, eu fui trabalhar. Só que aqui entenda, o noivo não tinha perguntado nada a ela que foi falando, porque quando ela fala sem que o noivo perguntasse, ela já foi demonstrando que para o noivo, em atitudes, em palavras, que embora ela quisesse beijar o noivo, a presença do noivo, o abraço do noivo, embora ela sentisse o cheiro do azeite, contudo, ela está falando que as críticas que as pessoas falavam tinha mexido com ela, o passado tinha mexido com ela, e que ela não estava bem. Aí o noivo fala com ela: tu não está bem, né? Eu estou percebendo, eu vou te tratar, eu vou te cuidar, eu vou te ajudar. Aí o noivo vira: se tu não sabes, para mim tu és a mais linda. Ele está falando: tá vendo? As outras estão te criticando, falando que tu é feia, mas para mim você é a mais linda. O noivo está falando: não sou levado pelo que os outros dizem, eu sei quem você é. Eu sei do teu passado, eu sei da tua história, sei de tudo da sua vida. Só que entenda, não foram os outros que arrancou a coroa para te conquistar. Não foram os outros que se despiu da roupagem de um rei para te conquistar. Eu me vesti como pastor de ovelhas, eu entrei nas regiões rurais, eu sei o que fiz para te tornar, para te trazer para perto de mim. Então eu não sou levado pelo que os outros dizem, eu sei quem você é na sua essência. Então, se tu não sabes, para mim tu é o que os outros dizem que tu não é. Tu é linda. Só que ele continua tratando. Ele fala: se tu não sabe, tu és a mais linda. As éguas dos carros de Faraó te comparam. Ele está falando para a noiva: tu é tão linda, e a tua beleza primeiro parte para o campo interno, porque tu é forte. Tu não é fraca não, tu é forte. Sabe por quê? As éguas das quadrículas ou das carruagens de Faraó chegavam de Tecoa, chegavam da Sicília para o Egito num grupo de 30, e durante o ano e 6 meses passavam por intensas provas, e de 30 só restavam 6. Ou seja, para puxar as quadrículas de Faraó, tinha que suportar as provações, tinha que suportar o treinamento, tinha que suportar as guerras. Então ele está fazendo um elogio para o campo interno. Ele está mostrando para ela: olha, você, embora tenha gatilho sendo acionado que te remete ao passado, mas você é uma mulher forte, porque tu tinha tudo para desistir, mesmo assim desejou me beijar. Tu tinha tudo para abandonar, mesmo assim desejou a minha presença. Tu tinha tudo para não estar mais aqui, mesmo assim continuou sentindo o cheiro de azeite. Tu tinha tudo para abandonar tudo, mas mesmo assim continuou no ambiente da minha glória, sentindo o azeite, vendo a unção sendo derramada. Tu é uma mulher
mulher forte, tu não é uma mulher fraca. E eu libero essa palavra para as mulheres aqui, para os homens. Você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa forte. Repito, você não é fraco, você é uma pessoa forte. O inimigo pode ter se levantado, acionando gatilhos existenciais. Contudo, olha você aqui nessa terça-feira, uns levantando a mão, uns dando glória. Sabe o que é isso? Uma resposta para o inferno, dizendo: eu sou capaz de vencer, eu sou forte. Só que aqui ele vira e fala: tu não és uma mulher fraca, tu és a mais linda, tu és forte, tu és resiliente. Aí ele vira para a noiva e fala: olha, sabe por que tu é linda? Sabe por que tu é forte? Aí ele vira no versículo 10 que a gente leu e diz a ela: nossa, como tu és formosa usando esses enfeites. Como tu fica bonita com esse colar. Fala para alguma pessoa que está ao seu lado ou à sua frente, diga: o noivo está elogiando a noiva. Diga: porque a noiva está usando, no meio da aflição, no meio da guerra. Diga: a noiva está usando o brinco. O noivo está elogiando a noiva, porque a noiva está usando a maquiagem, usando o colar. Porque era para a noiva estar descabelada, trancada, deprimida, autoestima baixa, que alguém está falando que ela está feia. Ela o quê? Vou dar esse gostinho para elas, não. Vou toda produzida no brinco, na maquiagem, no colar, vou toda linda. Aí o noivo vira para ela e fala: como você está linda. Só que aqui há algo profético. Por que é algo profético? O noivo está elogiando a noiva, está usando brinco, está usando argola, está usando colar, está usando a maquiagem. Faces aqui também representam no hebraico maquiagens. Por isso que está no plural, não no singular, nas tuas faces. Não é porque ela tinha vários rostos, é porque ela tinha várias possibilidades para ornamentar a sua face. E ela está usando, e ela está se ornamentando. Mas Bruno, ela comprou aquele brinco, aquela argola. O que ela está usando, ela comprou aquele ouro? Não. Quando Deus, na pessoa de Abraão quer preparar uma noiva para quem? Para o seu filho Isaac. Eliezer, vai lá. Eliezer vem, Rebeca candidata. O que Eliezer faz? Presenteia. Com o quê? Com brinco, com pulseira, com argola, com colar. Agora está a Rebeca ornamentada, indo ter um encontro com Isaac. Ela vai ornamentada. Abraão, a gente sabe, símbolo de Deus. Isaac, todo mundo já sabe, símbolo de Cristo. Eliezer, símbolo do Espírito Santo. Rebeca representa a igreja. E o colar? E o presente? Representa dons espirituais. Calma. Quando Esther foi ter com o rei, ela foi toda produzida. Ela comprou aquilo, ela ganhou aquilo. E com aquilo que ela ganhou, ela foi o quê? Se apresentar ao rei. O que a noiva está usando em Cantares, ela não comprou. Ela ganhou do seu noivo de presente. E aqui, quando as mulheres estão zoando dela, ela está usando o presente que o noivo deu. A noiva, as pessoas estão falando: é feia. Aí ela está com um brinco que o noivo me deu.
Eu sou feia, né? Mas tô com colar que o noivo me deu. Tô com a cola que o noivo me deu. Ah, não importa o que vocês acham. O que vocês acham não vai me desmotivar a ponto de guardar aquilo que o noivo me deu. Deixa vocês falarem o que quiserem falar. Eu vou continuar usando aquilo que o noivo me deu. Pegou a liberação profética. Aqui eu não estou falando de brinco no literal, de argola, de colar no literal. Eu estou falando do campo espiritual, os gatilhos emocionais, as guerras existenciais, a pressão que aquela noiva vivia não desmotivou aquela noiva a ponto de falar: eu não vou usar mais, vou guardar o presente. Ela o quê? Está difícil, mas eu vou continuar usando. Está difícil, mas eu vou continuar usando agora, usando o brinco, usando o presente. Ei, o noivo te deu um brinco, o noivo te deu uma argola, o noivo te deu um dom, o noivo te deu um ministério, o noivo te deu uma chamada. Não permita que as guerras existenciais façam você pegar o presente que o noivo te deu, colocar no guarda-roupa e não usar, colocar na caixa de sapato e não usar. Pega o presente que Deus te deu e fala para o inferno: você pode vir com as suas guerras, com os seus gatilhos, mas eu vou continuar usando a unção que Deus me deu, a chamada que Deus me deu, a levar a chuva e candaraia, o ministério que Deus me deu. Ei, Deus não te deu unção para você guardar, Deus não te deu um ministério para você enterrar, Deus te deu uma unção, um ministério, um dom para você usar. Coloca esse dom para fora, coloca essa chamada para fora, coloca esse talento para fora. Via falsi decalai jo mamas tuia pai. Uma unção, uma unção aqui, uma unção aqui. Fala para no mínimo 3 pessoas. Diga para essa pessoa: Deus não te deu um dom para você guardar, Deus te deu um dom para você usar. Use esse dom, use essa chama, use esse dom, use essa chamada, use esse talento. Usa esse dom.
Não é legal? A gente compra um perfume para a pessoa e a pessoa está usando. Pega uma gola polo da pastor Vanderlei, tu chega aqui no culto domingo, o pastor Vanderlei usando. Poxa, é legal, é ou não é? Quem gosta de presentear tem essa satisfação, né? E geralmente quando a gente vê a pessoa usando o presente que a gente deu, a gente fica animado para presentear mais. Porque parece assim, acertei no presente, pessoa gostou, pessoa usou, e tu já sabe que aquela pessoa vai usar na próxima vez que você der. É ou não é? A pessoa vai ficar animado. E quando a pessoa está usando o presente, aquilo dá ânimo para a gente presentear ela ou em outras oportunidades. Uma ideia, eu vou pregar dia 13 lá em São Gonçalo. Aí da última vez que eu tive lá, uma irmã me deu um perfume. E eu falei para ela que eu amei, que estava usando, e realmente usei e acabou. Aí a irmã soube que eu vou pregar, ela falou, ó, como tu gostou daquele perfume, vou te dar outro. Só um exemplo aqui, vou comprar outro. Porque a gente ama presentear quando a pessoa valoriza, quando a pessoa usa. A gente quer dar mais. Versículo 11, versículo 10, o noivo está elogiando a noiva porque a noiva está usando o presente que ele tinha dado. Aí ele falou, está linda assim. Aí entra o versículo 11, porque já que a noiva está usando o presente que eu dei, aí o noivo vira para a noiva e fala, ó, enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Outras tradições, outras palavras. O noivo está falando para ela, já que você no meio da aflição continuou usando o presente que eu te dei, aí o noivo vira para ela e fala assim, ó, vou mandar fazer mais para te dar. Só vou mandar fazer mais para te dar porque tu já está usando o que tem. Aí eu vou repetir, o noivo está falando para você, só vou mandar fazer mais para te dar porque o que eu te dei você já está usando. Já que está usando aquilo que eu te dei, vou te dar mais. E com um detalhe, que eu vou te dar, eu vou mandar fazer. Porque ninguém nunca usou. Que eu vou te dar é algo inédito, só para você. O que eu vou te dar não foi do pescoço de mais ninguém, não foi do pulso de mais ninguém, não foi na orelha de mais ninguém. Eu estou mandando fazer algo novo só para você. Eu vou te dar um presente novo, porque você já está usando esse presente. Sabe por que às vezes a gente pede mais e Deus não dá mais, pede mais milagre para casa, pede mais milagre para a vida, e Deus não dá, e Deus não faz? É porque quando Deus vai dar, Ele olha, poxa, eu vou dar por quê? Se eu não está nem usando aquilo que eu já dei, vou fazer mais por quê? Se Ele não está nem usando aquilo que eu já dei, quando Ele estiver usando, eu dou. Quando Ele estiver fazendo, eu faço algo novo. Às vezes a gente quer usar, às vezes a gente quer uma unção nova, sem usar a unção que Ele já tem em nós. E Ele está falando, use a unção que eu te dei, que eu mando mais. Use o dom que eu te dei, que eu mando mais. Use a chamada que eu te dei, que eu vou te presentear com algo inédito, com algo novo. Quantos querem um milagre novo aqui? Quantos querem uma provisão nova? Quantos querem uma cura? Quantos querem algo inédito na sua vida? Levante a mão assim. Oh, ouça Deus falando, coloque essa unção para fora que eu dou. Coloque essa chamada para fora que eu faço. Coloque esse talento para brilhar, que eu concretizo, que eu realizo. Deu para entender a mensagem? Pronto, esse do sermão é tu entender o que foi lido. Se tu entendeu, é o êxito.
E eu concluí. Aí a noiva constrangida vira para o noivo no verso 2 e fala: ah, meu rei, enquanto eu estiver sentado à sua mesa. Ela está falando: ah, meu rei, embora tu esteja falando que vai me dar dom, que vai me dar ouro, que vai me dar presente, ela fala assim: ah, meu rei, enquanto eu estiver sentado à tua mesa. Ela está falando assim: meu rei, tu pode me dar tudo, mas a minha prioridade é estar no mesmo ambiente que a tua presença está. Ah, meu rei! O ouro não vai me afastar da tua presença, o dom não vai me afastar. Ah, meu rei, a minha prioridade é estar na mesa, a minha prioridade é a tua presença, meu rei. Ela fala: meu rei, enquanto eu estiver sentado à mesa, o meu perfume vai exalar o seu cheiro. Ela está falando assim: meu rei, sabe por que eu priorizo estar na tua presença? É porque quando eu entro na tua presença, eu entro na tua presença com o meu cheiro. Eu entro na tua presença com as minhas manias, com as minhas fraquezas, com as minhas vontades. Ah, meu rei, eu entro na tua presença com as minhas mazelas, com as minhas fragilidades, mas meu rei, enquanto eu estou assentado à mesa contigo, não tem o meu cheiro, não tem a minha fraqueza, não tem as minhas falhas, não tem, meu rei. Ela diz assim: ó, o meu cheiro, o meu perfume passa a exalar o seu nardo. Ela está falando: meu rei, eu entro na tua presença com o meu cheiro, mas quando eu estou na tua presença, eu estou de verdade. Eu me envolvo, eu me entrego, eu me lanço. E sabe o que acontece quando eu me lanço? Eu entro com o meu cheiro e saio com o teu cheiro, porque eu me envolvo com a tua presença e saio do ambiente que a tua presença está, com o teu cheiro impregnado em mim. E sabe por que alguém fala que eu sou linda, que eu sou cheirosa, que eu sou bela? Porque por onde eu passo levando o seu bom cheiro, o seu bom perfume, a sua essência, o seu brilho, o seu nome, a sua glória. Eu passo representando o teu reino, eu passo representando a sua glória. Ah, meu rei, é o teu cheiro que me faz ser o que eu sou, é o teu brilho que me faz ser o que eu sou, é a tua presença que me faz ser o que eu sou. Sem a sua presença, sem a sua presença, a minha fragilidade grita. Sem a tua presença, eu me desfaleço. Sem a tua presença, eu não sou ninguém. Ah, mas com a tua presença, a história é outra. Tua presença. Sempre que eu prego essa mensagem, eu dou um testemunho. Sempre que eu prego ela, eu dou um testemunho. Qual é o testemunho? Eu fiquei consecutivamente pregando algumas semanas, porque poucas pessoas sabem. Tem um MC de funk, eu chamo ele de Tiago, chamo ele pelo nome, só que é o MCTH. É um MC de funk e ele é afastado, ele era diácono, afastado. Perdeu a avó, gatilhos emocionais, acabou se afastando. Era o menino que era o primeiro a chegar, que abria a igreja, campanha de monte, lavava banheiro, crente, filho de missionária, pai pastor, crente. Se afastou, começou a cortar cabelo, virou MC. É MC de funk. Mas ele faz um culto em ações de graça todo mês. Eu preguei no culto em ações de graça dele durante 4 ou 6 meses consecutivos, que ele me pediu. Só que no primeiro culto ele não me conhecia. Alguém falou de mim. Fui lá. E eu me lembro, porque eu tinha 2 compromissos naquele dia, eu ia pregar lá e para outro lugar, então não tive tempo para pós-culto de resenha. Só que eu me lembro como se fosse hoje, porque o Tiago chegou com seguranças no culto, que ele só andava de segurança.
Só que um exemplo, ele está chegando na entrada da igreja ali, e eu pregando aqui, daqui eu senti o cheiro dele, de tão cheiroso que o cabra é, cheiroso, muito cheiroso. Só depois, na resenha, eu fui descobrir que ele compra 10 vidros de perfume do mesmo perfume, e dura 3 meses, no máximo, para tu ver o tanto de perfume que usa. Imagine, cada 3 meses tu gastar mais de 20 mil reais de perfume, tem que ter. Tem que ter, né? Aí, quando ele entrou, eu falei, nossa, que moleque cheiroso. Só que eu fui lá, preguei, não apertei a mão dele, não falei com ele, mas eu saí daquele dia voado, e com ele na minha cabeça falando, e com ele na minha cabeça falando comigo, que moleque cheiroso. Muito cheiroso, Thiago. Aí ele pediu para a mãe entrar em contato comigo. Aí a mãe dele pediu, o Thiago perguntou se pode ir no outro culto pregar, que ele amou te ouvir. Eu falei, claro, posso. Só que no outro culto eu fui com calma. Depois do culto, quando ele chegou, muito cheiroso também. Só que depois do culto foi diferente. Ele me pegou, ele tem um quarto dele na casa da mãe ainda. Não mora com a mãe, mas tem um quarto dele lá. Ele me pegou e me levou para o quarto, que ele queria se abrir, queria conversar. Irmão, eu amo perfume. Amo perfume. E na ocasião, eu estava com uma pasta da Angel, que tinha vindo de Portugal. Uma pasta que aqui no Brasil é R$1.200. A pasta da Angel é 1.200, mas veio de Portugal de presente. Lá é merreca. Lá é 40 euros. Em vista do que aqui tinham me dado de presente. E eu estava usando essa pasta. Só que o perfume dele era tão bom que quando ele me abraçou, o meu cheiro ficou abafado. Eu saí daquele lugar com o cheiro dele. Que loucura! De tão bom que era o perfume dele. Que na primeira vez que eu fui, eu estava no mesmo ambiente que o Thiago estava, senti o cheiro dele, mas não saí com o cheiro dele em mim, porque eu estava no mesmo ambiente que o Thiago, mas eu não abracei o Thiago, não cheguei tão perto do Thiago, não apertei a mão do Thiago. Só que no outro culto, eu não só estava no mesmo ambiente que o Thiago estava. Naquele outro culto, eu abracei o Thiago. Eu chorei junto com o Thiago. Aleluia. Eu estive próximo dele, abracei ele. E quando eu abracei ele, eu saí com o cheiro dele impregnado em mim. Eu uso essa ideia só como uma analogia, para te entender. Não basta estar no mesmo ambiente que o noivo está. Tem gente que está no mesmo ambiente que Deus está, que a glória está, mas sai com o mesmo cheiro, sai do mesmo jeito, sai com as mesmas manias, porque só está no mesmo ambiente. Mas existem outras pessoas que não se contentam estar só no mesmo ambiente. Elas querem se envolver com a presença. Aí o que elas fazem? Já que eu estou no mesmo ambiente, vou colocar os meus problemas todos no altar e vou aproveitar que está no altar para abraçar o noivo. Oh, eu quero um unção diferente. Eu quero um brilho diferente. Eu quero uma glória diferente. Eu quero um ministério diferente. Eu quero cantar diferente. Eu quero pregar diferente. Eu quero uma cura. Eu quero um nardo. Eu quero uma cura. Eu quero um bálsamo. Eu quero um refrigério diferente.
Eu quero um toque da glória dele diferente. Já que eu estou no mesmo ambiente que a glória está, que a unção está, que a presença está. Eu vou me envolver com essa presença. Vou me envolver com essa glória. Vou aproveitar que a presença dele está. Vou abraçar ele. Vou tocar nele. Vou sentir só não. Vou me envolver, meu rei. Eu quero sair daqui hoje diferente. Eu quero sair daqui hoje com um cheiro diferente. Aproveita que o teu noivo está aqui, que o teu noivo está aqui, que o Espírito Santo está aqui. Tira esse momento agora que a mensagem já foi finalizada. Tira esse momento e fala para o teu noivo: eu vim te abraçar, eu vim te tocar, eu vim me encher da sua glória, eu vim me encher do seu bom perfume, eu vim me encher do cheiro do perfume que é mais valioso do que o da Angel, do que o Insolence, do que o Cleo Chanel. Eu vim me envolver com a sua glória, o seu cheiro, a sua glória permanente, o cheiro da fragrância, independente do perfume que a gente usa, tem tempo de validade. Pode ser o EDT, é 1 hora, 8 ou 10 horas, o cheiro ele desaparece, lavou a roupa, o cheiro sai, mas esse brilho, esse cheiro, essa glória, essa unção, o diabo não rouba. João, escrevendo a sua epístola, diz: a unção está em vós, ela permanece. Eu concluí. Fecha os seus olhos e tira 1 minuto. É você e o Espírito Santo aí, vai. Fecha os seus olhos. Eu levo lá. É você e o Espírito, vai. É você e a sua necessidade, vai. Oriamana lama shuri kalamahaya. Se você entende que a língua é estranha, é um presente, usa esse presente. Se você entende que cântico espiritual é um presente, usa esse presente. Se você entende que esse dom de profecia é um presente, pode usar, está liberado. Usa esse presente. Se você entende que a interpretação de línguas é um presente, pode usar. Usa esse presente. Se você entende que dom de curas é um presente e você entende que recebeu esse presente, está liberado, pode usar, pode usar, pode usar, pode usar, pode usar. Põe esse brilho para fora, põe esse presente para fora, põe essa unção para fora. Jomanala machurianda lá, manala macanda lá, marraia. Jeová! Está aqui. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio! Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio! 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 Eu creio!
Porque o grande dia está vindo. Eu creio. O Senhor virá buscar. Eu creio. Eu creio. Chama na mão de raio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Ei, irmão, minha visão espiritual se abre literalmente. E nessa medida que a minha visão se abre espiritualmente, eu vejo pessoas como aquela noiva entrando por essas portas aqui feridas, com gatilhos do passado sendo acionados, e Deus usando essa igreja como um ponto de recomeço, como um ponto de recomeço, como um lugar de recomeço, como um lugar de desentulho. Eu vejo pessoas desentulhando dons aqui, pessoas desenterrando chamada aqui, ministério aqui, pessoas que entrarão por estas portas com o ministério parado. Ei, João, com o ministério paralisado, chamada paralisada, ferido porque foram arrebentados em lugares por aí, e que entrarão por estas portas, e Deus gastará a nossa vida com um renovo. Este renovo quantos estão entendendo que Deus está fazendo algo novo aqui? Deus está entregando algo novo para Batista Monte Carmelo. Recebam o novo, recebam ao Senhor. Em Batista Monte Carmelo, recebam um brilho novo, uma glória nova. Irmão, só para finalizar, eu odeio passar da hora pregando, mas não tem jeito, não teve jeito pelo menos. Vamos colocar já essa unção nova para fora. Vamos nos espalhar colocando as mãos nessa cadeira, nos bancos dessa igreja. Porque é nesse lugar que vai sentar essas pessoas que entrarão por essas portas feridas. Isso, se espalhe. Ministro que seja o seu esposo, ministro que seja o seu neto, ministro. Isso, ministro. Ministro, que todas as travas espirituais estão caindo. Ministro, Deus se levanta como um varão de guerra para pelejar pela Batista Monte Carmelo. Ministro, isso, ore com fé, irmão, ore com fé. A fé tem o poder de remover montanhas. Libere palavras proféticas para essa pessoa que já vai sentar. Já libera. Você não precisa ver para crer. Você só precisa crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Eita glória! Está aprendendo o que ele vai dar? O que é isso, Jesus? Nós abençoamos, Deus, a cada banco desse.
Já estamos vendo com os olhos das fé as famílias se achegando, sentando, adorando ao Senhor, recebendo, Deus, os presentes, sendo adornados, Deus, pelo Senhor, pessoas sendo renovadas, ativando, Deus, teu Espírito na vida de cada uma delas, pessoas entrando entristecidas, magoadas, pessoas, Senhor, que foram feridas, serão cuidadas, tratadas e curadas e sairão renovadas para a glória do nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Chegarão, Deus, comuns, sairão com o perfume suave de Cristo, receberão a comunhão da igreja e terão comunhão com o noivo da igreja, Pai, e sairão sorrindo felizes, porque o Senhor estará honrando, porque o Senhor estará cuidando, estará falando para cada vida, Pai, no nome de Jesus, Deus. Seja adorado, Senhor, seja glorificado, Espírito Santo. Tu és aquele que rege a igreja, que santifica a igreja, que levará a igreja de encontro ao noivo. Oh Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, usa a nossa vida para a glória do teu nome. Queremos ser instrumentos teu, Espírito Santo. Tira toda a vaidade que nós vamos entregar para ti, Senhor, em nome de Jesus. Venha, Pai, venha, Deus, e cresça, e que nós possamos desaparecer, Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor cresça e que nós diminua, Pai, no nome de Jesus. Que tudo que for acontecer aqui seja para glorificar apenas o teu nome, Senhor. Ser o teu nome, Paizinho, nós te oramos, nós abençoamos o teu povo, a cada família de Monte Carmelo. Nós oramos, Deus, pelas pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, Pai. Pessoas que ouviram mensagens que não edificaram, que se entristeceram, que perderam a esperança, não sonham mais, Senhor. Mas quando esse meu irmão, essa minha irmã que vai ouvir essa mensagem através da rede social, o Senhor, pela tua palavra e pelo teu Espírito, vai causar um impacto tão grande, em nome de Jesus, que essa pessoa vai se levantar, ela não vai olhar para trás, ela vai seguir adiante, ela vai andar em triunfo e em vitória. Nós queremos convidar você terça-feira aqui para este grande culto, para esta poderosa ou intensa oração que nós estamos tendo aqui. Você que nos permite entrar na sua casa através da rede social, não é por acaso, é porque Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo, meu querido. Você é nosso convidado a estar aqui conosco terça-feira que vem, das 19 às 21 horas. Você é o nosso convidado também a estar conosco no domingo, pela EBD, 9 horas da manhã até às 11. Também do culto de adoração e celebração ao nosso Deus, das 18 às 20 horas. Vem você e traga a sua casa conosco para adorar e adorar somente a Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a cada família representada aqui, a igreja de Monte Carmelo. Deus abençoe as famílias que estão ao redor dessa casa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Domingo que vem estará conosco aqui o professor Josiel.
está pregando a palavra de Deus. Venha você, mas não venha sozinho não. Convide uma pessoa não evangélica, traga um familiar seu que você entende que ele está precisando de transformação. Convide-o. Professor Josiel estará aqui conosco, tá bom? O nosso culto começa às 18 horas e vai até às 20. Permitindo Deus, estaremos aqui, amém? Fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso abraço e a nossa gratidão a Deus. Ao diácono Bruno Souza, que Deus o abençoe, que portas estejam abertas, coisas novas aconteçam na sua vida, que Deus continue renovando a sua fé, que Deus continue te usando para o louvor e para a glória do nome dele, amém, queridos? Quem recebeu a palavra, diga amém.